Boa noite, Rebeca. Boa noite, professora. Tudo bem? Você está bem? Minha garganta tá um pouco ruim. Que semana passada você não veio para a aula, fez uma falta. Na verdade, eu não assisti as aulas da semana todinha. Eu estava um pouco doente, né? E não deu para assistir. Tá bom. Então tá, acho que vai ser só nós duas hoje, né? Hoje eu acho que você vai gostar do material. Hoje a gente vai falar sobre os testes psicológicos. A semana passada a gente falou dos documentos que o psicólogo emite, estou tentando baixar na plataforma, mas acho que a internet não está ajudando. Eu já estou baixando a aula de hoje e a da semana passada, mas não publicou a aula ainda. Acho que é a internet que não está ajudando, mas até o final da aula vai estar lá. Tá bom? Então, vamos lá começar. Deixa eu ir lá para a página certinha aqui, para a gente poder... começar a nossa aulinha de hoje. Então, a gente falou sobre os documentos que o psicólogo pode emitir para que eles são aplicados, né, em que eles são utilizados. E hoje a gente vai falar dos testes para poder a gente fechar todo o conteúdo, amarrando em tudo que a gente falou até agora. Rebeca, eu tinha deixado um artigo na plataforma para fazer um resumo, você viu? Professora, eu não vi. A senhora deixou terça-feira? Não, deixei antes para entregar na terça passada, só que aí como não tinha ninguém, na verdade o dia 8. Mas é o linkzinho, eu te mando de novo e você tem prazo para fazer até pelo menos até terça-feira, fazer uma resenhazinha, tá? Mas eu já vou te passar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo entrar lá. Eu agradeço, professora. Desculpe. Na aula do dia 15 de junho, tá aqui, vale 2 pontos para a segunda avaliação. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer a visão do aluno aqui, para eu passar para você. Aí você tem que fazer e mandar para mim por WhatsApp, tá bom? A internet não quer ajudar nisso. Aqui. Deixa eu copiar. Eu vou colocar aqui para você no chat, para você poder... Mas está lá na página, viu? Está lá na plataforma, tá bom? Ok, professora. Tá. Bom, Obrigada. então a gente vai... Nada, imagina. Aí a gente vai falar hoje sobre os testes psicológicos. Entrou mais alguém. Juliana, oi, Ju. Bom, ela está aí, em algum lugar. Boa noite, professora. Oi, Ju, tudo bom? Tá bom, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a aula de hoje, para a gente finalizar o nosso conteúdo. Deixa eu ver. Vou compartilhar de novo. Na semana passada, a gente finalizou com essa tela, né, onde eu falei da estrutura da avaliação psicológica, né, que essas são alguns caminhos, né, que a gente tem para fazer uma avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica não é só a aplicação dos testes. A avaliação psicológica consiste num conjunto de informações que nós coletamos acerca do indivíduo para poder montar, né, o documento que a gente já falou na aula passada. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, que vai ficar apitando, só um instantinho. A gente falou na aula passada sobre os documentos, e aí
a partir da... A partir do... A partir do que a gente coleta nessas atividades, a gente emite o documento, dependendo da aplicação do documento, né? Então, as entrevistas são as mais comuns, desde para você fazer um levantamento de dados de uma criança que precisa que o psicólogo faça o parecer dele, dê o parecer sobre a guarda de uma criança, sobre a capacidade de aprendizagem, algum tipo de questão envolvendo a criança, entrevista é uma delas, mas quando é criança, o mais que a gente aplica é a observação, né? A gente coloca a criança num ambiente lúdico, ou seja, um ambiente em que ele possa se expressar por meio dos brinquedos, de desenhos, né, de conversa, como se a gente fosse criança também, e aí a gente vai fazendo avaliação. As dinâmicas, os testes propriamente ditos, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, as dinâmicas que hoje não são mais tão aplicadas em função da pandemia, mas a gente está usando alternativas, usando plataformas e aplicativos para fazer com que as pessoas consigam produzir coisas numa imitação da vida real. Né? Então, a gente faz isso. Estudos de caso, em que você aplica o estudo de caso e a pessoa faz as conclusões dela, e dali também você tira informações sobre o funcionamento, a dinâmica de personalidade, a dinâmica de funcionamento daquela pessoa, quais são as crenças, quais são os valores, e por aí vai. E os testes situacionais, quando você descreve uma situação e pede para a pessoa também resolver, ou para ela contar uma situação vivenciada por ela, que demonstra o conhecimento, a habilidade, ou o comportamento dela diante das coisas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só falar, tá, gente? Que eu não estou vendo vocês aí, então precisa que vocês abram o microfone e falem comigo, se quiserem perguntar alguma coisa. Os testes psicológicos, eles são instrumentos padronizados, né? Esse é um conceito do Conselho Federal de Psicologia em 2012, e o Hogan reforçou esse conceito em 2016. Né, instrumento padronizado que busca fornecer amostras do comportamento ou de funções cognitivas, ou seja, de raciocínio, cognição é raciocínio, com o objetivo de descrever ou mensurar processos psicológicos em áreas como emoção, cognição, motivação, personalidade, memória, percepção, atenção, entre outras coisas. Né? Então, os testes, eles têm uma amplitude gigantesca. Por isso que a gente pode atuar dentro da organização, com qualquer atividade que envolva o comportamento humano, porque a gente tem instrumentos e ferramentas que a gente pode aplicar para qualquer tipo de análise, ou seja, uma análise para contratação, que a gente vai ver só um pouquinho aí, o fluxo que vocês fizeram um trabalhinho e a gente não fez a revisão do trabalho, mas a gente vai fazer hoje, se der tempo, se não, a gente faz na aula da semana que vem, porque depois vocês vão fazer a prova. Então, o que acontece? Em qualquer situação dentro da organização, o psicólogo pode atuar. Agora, a gente já está passando por uma situação completamente que não se via antes, né? Que é a contratação de psicólogos clínicos para atuar dentro da organização. Então, algumas empresas estão estabelecendo serviços de saúde mental, por conta das questões que envolvem emoção e trabalho, principalmente numa situação que a gente está vivendo, em que houveram muitas perdas, em que as pessoas tiveram muitas dificuldades, estão tendo dificuldades para voltar a trabalhar, tem algumas síndromes e tal, e aí é importante que haja o trabalho do psicólogo clínico na organização, porque o psicólogo organizacional, ele atua com base no comportamento do trabalhador para melhorar o clima, para melhorar a motivação, para ampliar o nível de relacionamento, para trabalhar liderança, uma série de coisas, mas ele não faz atendimento clínico. E também ele pode encaminhar, né? Identificar nesse trabalho dele alguma situação e encaminhar essa pessoa para um atendimento clínico. Né? Então, as características do teste é que ele precisa ser preciso,
e fidedigno, né? Então, assim, eu tenho que aplicar uma bateria de testes para que uma bateria de entrevistas, de situações, de testes psicológicos, para que eu possa dizer que é uma validade aquilo ali, que realmente representa o perfil daquela pessoa. Porque o mesmo teste aplicado em mim pode ter algum resultado igual o da Juliana ou da Rebeca, mas no conjunto eu uso esse recurso, né, esse resultado do teste, eu uso como indivíduo de forma diferente delas. Então, cada um de nós tem um perfil, né? Tem que ser válido, né? O teste, olha que legal, é o grau em que o teste de fato avalia o que se propõe a medir. Então, se eu estou medindo atenção, por exemplo, eu tenho que ter outras fontes de validação, ou seja, num teste de atenção, dá lá que eu tenho atenção acima da média, atenção concentrada, mas eu tenho atenção difusa, que é aquela atenção de vários estímulos ao mesmo tempo, abaixo da média. Então, eu tenho que ver que o ambiente que eu trabalho precisa ser um ambiente em que eu fico sozinha, porque a minha atenção concentrada funciona melhor em ambiente em que eu não tenha tantos estímulos. Então, tudo isso faz parte das interpretações que o psicólogo tem que fazer, né? A padronização refere-se aos cuidados e à preparação necessária que o psicólogo precisa ter antes, durante a aplicação do instrumento e quando ele vai fazer a correção e a verificação e depois a interpretação desses resultados. Então, olha, tem várias coisas envolvidas, inclusive o ambiente físico, né? E como que está o próprio testando naquele dia. A gente vê aqui em Manaus, por exemplo, as pessoas marcarem uma entrevista, ou um teste, ou alguma coisa, para 7 horas da manhã. Só que 7 horas da manhã as pessoas estão chegando na empresa ainda, estão se organizando e tal. Então, em geral, o candidato vai chegar lá pelas 6h30, teve que sair de casa muito cedo. Muitas vezes ele não comeu, né? Muitas vezes ele veio de ônibus, de pé, não dormiu bem porque estava nervoso e tal. Então, esse teste vai ficar comprometido. É importante que a gente leve em conta também essas coisas. Então, marcar uma avaliação psicológica, tendo cuidado de orientar a pessoa, igual quando vai doar sangue, né? Tem que orientar a pessoa quando vai fazer algum exame, olha, se alimente, não é? Durma bem na noite anterior e tal, e quando a pessoa chega, você tem que perguntar o estado dela, deixar ela mais tranquila, organizar o ambiente de forma que ele se sinta seguro, ele não se sinta um rato no laboratório sendo testado, né? Quanto mais à vontade a gente está, quanto mais tranquilos nós nos encontramos, melhores são os resultados, mais fidedignos são os resultados. Então, aqui na padronização, é importante a gente entender que não adianta eu aplicar o teste numa pessoa de um jeito, num ambiente barulhento, por exemplo, e outro num ambiente silencioso, e achar que o resultado é fidedigno. Não é, né? Porque são ambientes diferentes aplicando o mesmo teste. A normatização, eu tenho que trabalhar dentro da população que o teste foi medido, da escolaridade, né? Os resultados de um teste, que legal isso, tá, gente? Entende-se que os resultados brutos de um teste sairão adquirir sentido quando contextualizados, ou seja, não é um resultado exclusivo de atenção que vai dizer se eu tenho atenção boa ou não, né? Que nem existe essa expressão. Mas as pessoas, às vezes, dizem aprovado e reprovado, por isso que a gente não reprova ninguém no teste psicológico. Você precisa avaliar se que para aquilo que ele vai fazer, ele está em condições, senão ele não está em condições de fazer, não é que ele não foi aprovado. Então, tem algumas coisas que são importantes a gente aprender. Os tipos de teste, segundo a Anastase, ele coloca como inteligência geral, aptidões específicas e personalidade, ele divide nessas 3 categorias. O Pasquale divide em 2, testes psicométricos e testes projetivos, segundo a forma de resposta e segundo o construto que medem. Então, os psicométricos, em geral, são aqueles testes objetivos, e os projetivos são testes em que você interpreta alguma coisa, ou você desenha, ou você analisa uma figura, ou você responde uma série de questões que projetam o teu comportamento, e por aí vai. Então, são muitas coisas, né? Psicométricos buscam mensurar, através de critérios objetivos, concretos e observáveis, o atributo que estão avaliando. Envolvem tarefas padronizadas e focam muito mais no produto, ou seja, no resultado final, do que no processo ao longo da produção de respostas do sujeito. De qualquer modo,
eu oriento os psicólogos a acompanharem a aplicação do teste, mesmo que seja um teste que ele possa ficar fazendo sozinho lá na sala. Por quê? Porque a gente precisa ver como é a reação dele durante o teste. Ele está sob pressão, ele pode errar, ele pode ficar nervoso. E se você não está na sala, você não vê essas reações durante o teste, mesmo que ele seja um teste objetivo e que a gente só vai medir o resultado. Você precisa ver o comportamento dele durante o teste. Os projetivos, né? Os critérios para interpretar ou caracterizar determinado construto são subjetivos, dinâmicos e não observáveis, envolvendo tarefas pouco estruturadas. Tanto a apuração das respostas quanto a interpretação mostra-se mais sujeita à subjetividade do psicólogo. O psicólogo tem que ter conhecimento profundo para avaliar, por exemplo, um dos testes, a gente vai ver daqui a pouco, é o Rorschach. Vocês já devem ter visto esse teste em algum lugar. Deixa eu tirar aqui da tela para mostrar para vocês. Aqui na internet eu vou tentar mostrar uma guia para vocês aqui. Conseguindo abrir a tela para... Oh, meu Deus, para parar de compartilhar. Eu não quero que eu pare de compartilhar, não. Ora, criatura. Meninas, vocês estão aí? Sim, professora. Sim, professora. Pensei que vocês tinham me abandonado, eu estava sozinha aqui gravando essa aula no escuro. Aqui, agora consegui. Espera só um pouquinho que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu tô... Olha, temos mais gente na sala. Giovana entrou, Evelyn também apareceu. Olha que legal. Temos pessoas na sala hoje. Deixa eu me tirar daqui, que eu estou... remove aqui, pronto. Deixa eu tentar aqui, gente. Deixa eu tentar sair daqui. Mas hoje eu estou apanhando muito nessa internet. Para eu ver se eu mostro para vocês a tela do Rorschach. Vejam se vocês já viram essa imagem em algum lugar. Vocês conseguem ver, gente? Vocês têm que me dizer, porque eu não sei se vocês estão vendo. Sim, professora, já está aparecendo. Ah, tá. Então, Giovana, já viu, né? O Rorschach alguma vez na sua vida? Não, ainda não. Nunca tinha visto? Esse teste é muito interessante. Esse teste, essas imagens aqui, ó, ele é aplicado no cliente, no testando, e ele vai interpretando cada imagem dessa. Na verdade, são lâminas, né? É um teste lindo, né? É um teste muito bonito. E aí você vai interpretando as lâminas. É um teste que requer um curso muito aprofundado. Eu fiz um curso no início da minha carreira, mas é um teste muito difícil, é um teste realmente para aquelas pessoas que trabalham com pesquisa, com estudo, né? É um teste projetivo. O outro teste, deixa eu ver se eu consigo aqui, esse vocês já devem ter visto ou feito em algum lugar, peraí. É o teste da casa, árvore e pessoa, já fizeram? Eu ainda não.
Nunca fizeram? É um teste em que a gente pede para fazer, para Eu você não fazer. também, professor. Em algum momento na vida de vocês, vocês vão fazer esse teste, com certeza. Esse teste é muito interessante, ele é um teste projetivo, é muito aplicado também em crianças, tá, gente? Porque na projeção aqui você consegue compreender o universo da criança todinho. Então, é um teste projetivo, em que você desenha numa página uma árvore, numa outra página a casa, numa outra página a pessoa, e às vezes o aplicador pede para você aplicar, para fazer a pessoa e explicar qual é o sexo da pessoa, tá? Então, é muito interessante, é outro teste projetivo. Então, vejam que para esse tipo de teste, cabe uma interpretação muito profunda do psicólogo. Logo, não é qualquer psicólogo que pode sair por aí aplicando o teste e avaliando e fazendo pareceres e fazendo relatórios, porque requer um aprofundamento muito grande no estudo de testes. Eu trabalho com testes desde que eu me formei, e já se vão lá mais de 30 anos, e de vez em quando eu tenho que estudar o teste todo de novo. Agora, quando eu fiz o trabalho para a Yamaha, eu tive que estudar os testes quase todos, porque tinha teste atualizado, que eu não conhecia ainda a nova versão. Então, e às vezes as pessoas não gostam de estudar, né? Elas não querem estudar, então acabam usando o teste de forma inadequada ou tendo relatórios ou resultados que não condizem, né, com a realidade daquele candidato. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Então, eu estava falando dos psicométricos e dos projetivos. Apareceu para vocês? Yes or no? Sim. Então, aí aqui, ó, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês vão ficar com esse conteúdo, tá? Que é dizendo o que é que cada teste, né, cada tipo de teste busca, né, e como é que eles funcionam. Por exemplo, os psicométricos, uso obrigatório da estatística. Então, psicólogo que diz que não gosta de número, vai ter que estudar outra coisa, porque na avaliação psicométrica, você tem que traduzir aquele número no comportamento humano. Olha que coisa interessante. Né? E aí as respostas são fechadas, permite avaliação coletiva, é mais fácil de corrigir, interpretar. Eu não acho, eu acho que todo teste é difícil de interpretar, você tem que pensar que você está avaliando uma pessoa. Mas é mais fácil da gente, às vezes, aplicar um volume grande e dar uma corrigida rápida, né? Pegar só o resultado objetivo do teste sem entrar muito a fundo nele. Isso acontece muito nas fábricas, quando estão com uma seleção muito grande, né? O projetivo já é de uma interpretação muito mais sofisticada, tem que estar muito adequado ao que você vai usar, é muito importante o teste projetivo. Aí ele fala algumas coisas aqui, isso aqui é tudo para que vocês possam, depois, se tiverem interesse, né, poderem ler aí e estudar. Então, um tipo de teste também, o outro tipo de teste é teste de inteligência geral, né? Esses testes, eles avaliam funções cognitivas. Gente, eles não dizem se a gente é burro ou inteligente. Eles dizem qual é o nosso grau de raciocínio para determinados tipos de raciocínio. Existem 3 raciocínios, o lógico verbal, o lógico numérico e o lógico abstrato. Está aqui verbal, numérico, abstrato, bem aqui no final. O raciocínio é a capacidade cognitiva, ou seja, de raciocínio, utilizada para se resolver problemas de diferentes formas ou conteúdos, sejam de ordem verbal, numérica ou abstrata. Aí aqui tem uma série de testes de inteligência, tá? Que se vocês forem na empresa que vocês trabalham ou de alguma forma forem chamados para contratar um psicólogo, para conversar, para ver, ele vai aplicar uma bateria de testes nos funcionários de vocês pelo menos passam a conhecer alguns testes pelo nome. Eu gosto muito desse aqui, o HTM, é um teste que avalia verbal, numérico e abstrato no mesmo teste, muito bom. Né? O BPR5 também é bom, dá um trabalho danado para corrigir.
O G36 e 38 é puro raciocínio lógico-matemático. Então, assim, olha o tanto de teste que a gente tem. Aqui é só alguns exemplos, tá, gente? Não são todos, não. E tem uma tonelada. Se vocês quiserem entrar na página do Conselho Federal de Psicologia, aí vocês vão ter acesso a todos os testes que são atualizados. O teste verbal de inteligência. Os testes de personalidade, eles medem outra coisa. Comportamento projetivo se refere à atribuição de suas próprias necessidades e qualidades aos outros, sem ter consciência desse processo, ou seja, é a forma que a gente funciona, só que a gente nem sempre tem consciência. Por isso que o teste de Rorschach é tão interessante. O comportamento expressivo consiste no estilo da resposta, ou seja, diante de uma mesma tarefa, cada pessoa analisa e resolve de um jeito. Olha que coisa interessante, empregando material, organizando a situação de modo diferente. Então, a gente tira isso, por exemplo, quando a gente pede para vocês fazerem um trabalho em dupla, né? Cada um pensa de um jeito, cada um vai de um jeito, depois sai um trabalho conjunto, mas tem um pedacinho de cada um ali, ou seja, cada indivíduo tem um jeito de funcionar mesmo diante do mesmo estímulo. Esses testes de personalidade avaliam isso, né? Ele é adaptativo, instrumental, e ele é expressivo, ou seja, são testes que a gente coloca à disposição do indivíduo, né, alguma coisa que a gente controla o ambiente, ou alguma coisa que a gente deixa solto, que é o expressivo, deixa solto para o candidato interpretar. E aqui estão alguns testes de personalidade, e está aqui o Rorschach, que eu acabei de mostrar para vocês. O PMK é um teste muito interessante, que era usado, acho que nem é usado mais, no teste do trânsito, que era uma das manivelas, que você ia para um lado e para o outro, talvez alguns de vocês tenham visto. E aí são testes de personalidade. O nosso favoritinho, queridinho, é o palográfico. Ele é muito assertivo, esse teste. O QATI, por exemplo, o QAT, como as pessoas chamam, ele na verdade, ele interpreta situações, então a pessoa pode manipular o teste, eu não sou muito chegada a ele, não, ou ele não dá muita consistência no final, quando você vai corrigir. Se você comparar ele com o palográfico, muitas vezes ele não bate com o palográfico, e como o palográfico é completamente inconsciente, o teste dos tracinhos, o QATI eu não gosto muito, não. Mas eu gosto muito do palográfico. Até aquilo que eu falei, árvore, casa, pessoa, que eu acabei de mostrar para vocês do desenho. Antes de ir para o de atenção concentrada, eu queria ouvir vocês um pouquinho, que eu estou me sentindo sozinha, né? Porque vocês me deixam sozinha aqui. Até agora, gente, contem-me o que é que vocês entenderam, se vocês estão tendo alguma dificuldade, se eu estou indo muito rápido, porque para mim, né, meu universo fica fácil de falar, mas eu não sei se está sendo complicado para vocês. Não, tá tranquilo, professora. Só os testes mesmo que a grande maioria ainda não tinha visto, né? Uhum. Mas está sendo interessante, um aprendizado novo, bastante interessante. Jo, eu tinha... Eu também, professora, nesse caso, eu não conhecia quase nenhum desses que a senhora está mencionando, na verdade. Pois é, né? E a gente acaba, às vezes, tendo que eu não estou conseguindo baixar de jeito nenhum a aula de hoje. Eu baixei a aula da semana passada, mas ela não está aparecendo como publicada, gente. Mas daqui a pouco eu peço para o professor baixar para vocês as duas aulas, tá? Esse material já está em PDF para vocês. Então, além de não conhecer os testes, tem uma coisa importante aqui que eu trouxe. Por que eu trouxe os testes? Primeiro, porque a gente vai, como gestores que seremos, contratar, às vezes, o serviço de um psicólogo. Então, a gente não pode ficar na mão dele, né? Já que eu não sou psicóloga, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Não, eu tenho que entender o trabalho dele. Outra coisa, quando a gente vê os testes, a gente vê a importância do psicólogo em qualquer estrutura dentro da empresa. Então, eu posso usar um teste de personalidade para um colaborador que está tendo, que era muito produtivo, de repente caiu a produtividade dele. Eu posso fazer uma entrevista dirigida, né, como psicóloga, fazendo uma anamnese desse colaborador. Eu posso aplicar testes para que ele possa ser promovido.
eu posso aplicar testes para medir a liderança dele. Então, tem muita coisa que o psicólogo pode avaliar, e não é adivinhação, né, gente? É tudo instrumento científico que nos fornece as respostas para a nossa necessidade na empresa. Então, tamanha a importância, e graças a Deus, agora, temos também o psicólogo clínico atuando dentro da empresa para ajudar. Então, imagina 2 psicólogos dentro da empresa, um clínico e um organizacional, nossa, iria ajudar muito os colaboradores, iria ajudar muito as pessoas a produzirem mais e serem mais felizes no trabalho. Mais algum comentário, meninas? Por enquanto, não. Então, vamos seguir adiante. Tem um bocado de coisa hoje. Aí os testes de atenção, né? Aqui ele explica o que é a atenção, né? E ele diz que é um estado pelo qual o indivíduo aumenta a sua eficiência mental em relação a certos conteúdos psicológicos, mais frequentemente selecionando certas partes ou certos aspectos. E a atenção, segundo Strauss, aqui embaixo, pode ser considerada uma função mental complexa, que se refere à capacidade do sujeito para focalizar sua mente em algum aspecto ou estímulo do meio ambiente ou do seu conteúdo externo. Então, assim, a atenção é uma das habilidades ou das capacidades que a gente precisa, que a gente mede mais, inclusive em empresas, porque nós precisamos ter uma atenção. O motorista precisa ter atenção, analista precisa ter atenção, líder precisa ter atenção, então tudo envolve atenção, por isso que ele diz, né, que pode ser considerado uma função mental muito complexa. E aí alguns testes aqui de atenção, que parece muito simples, mas não é. O AC é o mais comum aplicado, é o que você escolhe entre vários estímulos, aqueles que são semelhantes. O TEACO também é um outro teste de atenção concentrada, em que você escolhe entre vários estímulos, 2 ou 3 que são definidos. O BPA, essa BPA é uma bateria ótima, ela avalia a atenção concentrada, difusa e alternada. Né? A concentrada é quando eu concentro a minha atenção num único estímulo. Gente que tem essa atenção muito alta são pessoas que trabalham, por exemplo, muito bem em laboratórios, são pessoas que trabalham muito bem focadas em encontrar erros, né, pessoas de produção, por isso que o pessoal da produção tem que ter uma atenção concentrada alta, porque o mundo está caindo aqui na produção e ele está aqui fazendo o trabalho dele, então a atenção concentrada na produção é muito importante. A atenção difusa é a atenção que a gente usa no trânsito, por exemplo, em que a gente tem uma atenção focada aqui, no que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente está tendo atenção, tendo que dar atenção a todos os estímulos ao redor. E alternada é quando você faz uma coisa aqui e olha lá, os repórteres de TV, né, os apresentadores de TV, eles têm que ler o que está no teleprompter, eles têm que ouvir o que o diretor está falando lá da suíte, e eles têm que falar, eles têm que se expressar. Então, é uma atenção difusa espetacular que os repórteres têm. E, aliás, dividida e difusa, na verdade, né, as duas, porque é importante. O AD e a S, atenção dividida e sustentada, a sustentada é a focada, é a concentrada, e a dividida é a que você usa 2 ou mais estímulos. E a escala de atenção seletiva visual, que é um outro teste que trabalha só a tua atenção com relação a visual, não leva em conta auditivo, né, que são os 2 sentidos que mais a gente usa na atenção, o auditivo e o visual. É isso. Então, a atenção é uma das habilidades mais importantes que o ser humano tem e que a gente pode medir nos testes e pode nos ajudar na hora de uma seleção, ou de uma promoção, ou de uma escolha para alguém ocupar determinado cargo. Tem os testes de orientação profissional, né, que ajudam a gente a fazer escolhas, principalmente adolescentes, quando eles precisam fazer escolhas do vestibular ou da carreira que eles vão seguir, e esses testes, eles buscam identificar aquilo, aqui nesse segundo conceito, fica bem claro.
São estados motivacionais estáveis, caracterizados por despertar a atenção dirigindo a certos objetos e atividades. Ou seja, esses testes, eles, na verdade, medem o que é que a gente faz melhor, o que é que a gente mais gosta de fazer, e aí eles fazem uma análise, um conjunto, né, de avaliações que dizem quais as áreas que você tem melhor predisposição, ou melhor talento, como a gente chama. Aqui alguns desses testes, o AIP eu uso muito, lá na Sinapse a gente usa muito esse teste, agora a gente está usando um outro que não está aqui, gente, desculpa, mas é... Ai, não vou lembrar o nome agora. Que é que a gente pode aplicar remotamente, né, em função da Covid, é o único, por enquanto, que está sendo aplicado remotamente, que dá para a gente aplicar online, mas esses são os testes mais utilizados para identificar, né, as escolhas profissionais, e também até a pessoa já está numa carreira e ela quer fazer uma avaliação para ver se ela tem uma predisposição para liderança, ou se ela tem uma predisposição para seguir no segmento técnico, e por aí vai, e você faz a avaliação, né? Esses são outros testes que a gente usa muito em RH, o ADT, que é o Inventário de Administração do Tempo, que não é um teste psicológico, tá, gente? Qualquer pessoa pode aplicar, é auto-aplicável, inclusive. O diagnóstico organizacional, que é outro teste também, o diagnóstico topológico organizacional esses de diagnóstico organizacional são testes que a gente aplica num conjunto de pessoas da organização para ler como é que é a cultura da organização, como é que agora se chama FIT, né? O FIT cultural, o FIT organizacional. Mas, na verdade, é como é que funciona essa organização e a dinâmica dela. Esse teste é muito importante, que é o de vulnerabilidade ao estresse no trabalho, é muito importante para a gente medir o impacto de algumas atividades no indivíduo. Teste de liderança situacional, antigo demais, mas muito bom. Indicador de julgamento de liderança e habilidades sociais. Esse de habilidades sociais é ótimo, porque ele mostra muito os nossos valores, preconceitos, uma série de coisas, como é que a gente se relaciona, como é que a gente se envolve em determinadas situações, como é que a gente sai de determinados conflitos, é muito interessante. Aqui estão as referências que vocês vão poder usar à vontade, tá, gente? É só o que tem aí para vocês pesquisarem, tá? Tudo aí, as referências de onde eu tirei todo esse material. Aí, depois de a gente falar toda essa questão dos testes, a gente volta para aquele trabalhinho que vocês fizeram, acho que em dupla, sobre o fluxo do recrutamento e seleção. Lembra, Giovana? Sim, professora. Lembra que até eu falei assim, não, é só isso, tem muita coisa. Por que a gente foi lá e voltou agora para isso? Porque tudo começa com o recrutamento e seleção, né? O papel do psicólogo, ele começa basicamente no processo de recrutamento e seleção. E aí, depois disso, ele pode ser aplicado em todas as outras áreas da organização. Então, antes de você começar o processo seletivo, né, você precisa olhar isso. Acho até que eu já mostrei esse slide para vocês. A gente tem alguém com o microfone aberto. A gente tem missão, visão e valores, a gente tem a descrição dos cargos, a gente tem a definição das competências, a gente tem o planejamento estratégico da demanda, né? Se é um aumento de quadro, por que eu estou aumentando o meu quadro da empresa? Eu já falei sobre isso para vocês. Se é substituição também, proativo ou reativo, ou seja, eu vou substituir porque a pessoa vai se aposentar, porque a pessoa vai sair de licença médica, ele é proativo porque eu já sei que vai acontecer. E ele pode ser reativo quando é alguém que pediu a demissão e não avisou ninguém, fora e deixa tudo, ou alguém que já está tendo uma avaliação que não é tão boa e que possivelmente deverá ser desligado da empresa, mas ainda não foi decidido, mas eu já posso começar a recrutar. E aí, em seguida, vem a abertura da vaga e o planejamento do processo, que foi o que eu pedi para vocês fazerem, para vocês partirem de um ponto que vocês conhecem, né, e depois eu trazer as minhas informações complementares. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, acho que precisa fechar. Então, vamos lá. O processo. Como é que o processo é planejado, né? Ele é planejado primeiro
Qual é o prazo que eu tenho? O microfone é aberto. Pode fechar, gente, aí o microfone? Acho que deu. Então, o processo seletivo, ele começa, a primeira coisa que a gente tem que olhar, depois que a gente viu, né, a missão, visão e valores, descrição do cargo, qual é o cargo, competência, salário, essas coisas todas, a gente tem que ver o prazo que eu tenho para fechar essa vaga. Porque não adianta, vai começar um processo novo, uma máquina nova vai ser instalada, não adianta eu contratar a pessoa depois que a máquina estiver instalada, que eu vou ter prejuízo no meu processo. Né? Então, qual é a estratégia que eu vou estabelecer para essa contratação? Como é que vai ser o plano desse processo de recrutamento e seleção? Quais são as técnicas que eu vou usar? Quem que eu vou envolver nesse processo? E o plano B, ou seja, se nada dessa estratégia que foi pensada der certo, eu tenho que ter uma alternativa para isso. Por exemplo, o prazo é 20 dias. Então, eu tenho que, no meu plano B, já colocar o seguinte, se no 10º dia eu não tiver conseguido os candidatos, eu tenho que pensar em uma alternativa B. Então, qual seria? Então, a gente vai ter que ir até a faculdade para fazer uma palestra, ou a gente vai ter que usar um outro recurso, e por aí vai. Alguma pergunta aqui, gente? Acho que não. Né? Escolhendo o tipo de recrutamento. Quais são as vantagens, desvantagens, riscos ou cuidados? Se eu vou fazer um recrutamento interno, eu preciso ter critérios muito bem estabelecidos, porque meus funcionários vão se candidatar. Então, já são meus funcionários, já têm uma expectativa sobre aquela vaga, sobre serem, na maioria das vezes, é uma promoção. E eles vão se candidatar. Se eu não tiver critérios muito claros, esse processo pode ser, cair em descrédito. Ou seja, não, a gente se candidata, mas só é escolhido os afiliados. A gente se candidata, mas a gente já sabia que o fulano ia ser escolhido. Então, assim, eu tenho que deixar mais claros os critérios, o que está sendo avaliado, tal. E depois, a parte mais difícil do recrutamento interno é você dar a devolutiva ou dar a resposta para um candidato que não foi aprovado, né? Um funcionário seu participou do processo e não foi aprovado. Então, quando eu falo em recrutamento interno, as empresas têm que ter o cuidado de ter a política de recrutamento interno muito clara. Por exemplo, a maioria delas, você tem que ter um tempo de casa, você não pode ter advertência, faltas, alguns critérios que são usados. Mesmo assim, você tem que ter critérios muito claros para aquele cargo. Você só passa se você tiver notas acima de 7 no teste, E aí você tem que deixar isso muito claro, porque na hora de você dizer, você não passou por causa disso, senão você vai desmotivar o funcionário, ou seja, você promove um e desmotiva 3. Então não adianta, tem que ser uma coisa muito bem feita. O externo é procurar alguém externamente, né, trazer um recurso externo, porque dentro de casa eu não tenho essa pessoa, ou eu não tenho nesse momento como mover ninguém, mesmo tendo alguém com o perfil. O interno é bom porque eu já conheço a empresa, meu colaborador já conhece toda a minha cultura, conhece tudo. E o externo é bom porque oxigena a empresa, traz pessoas com novos conhecimentos, com novas visões. Então, assim, os dois processos são muito bons. Eu não posso estar só fazendo o externo ou só o interno, porque em algum momento isso vai pesar, né? O interno eu só vou ter gente dentro de casa, não vou renovar o quadro, e só externo eu vou estar o tempo todo renovando, não vou estar dando oportunidade para os internos. E aí, por isso que o misto é tão importante, né? A maioria das vezes a gente faz os dois, porque a gente busca internamente, mas também busca externamente, porque se eu não tiver internamente e ninguém for aprovado, eu perdi um tempo enorme, e aí depois eu vou ter que recorrer ao recrutamento externo. Recrutamento online, que é o que a gente faz hoje, né? Todo mundo, porque hoje você fica limitado a esse quadradinho aqui para fazer um processo, então você tem que ser muito criativo, buscar alternativas, ferramentas, né? E os riscos e cuidados são os mesmos, né? Checagem de referências, uma série de coisas que a gente vai ver no passo a passo a seguir.
né? Aqui, você tem que ter uma política de aproveitamento, tem que ter as oportunidades internas, riscos e vantagens, e tem que saber fazer a devolutiva para os candidatos. Fontes de recrutamento, você pode usar consultoria, se a empresa tiver dinheiro, a empresa contrata uma consultoria, a consultoria especialista nisso vai fazer. Os meios de comunicação, que hoje, notadamente, são, né, os meios da internet, entidades representativas, instituições de ensino, você pode, por exemplo, procurar o IDAAM e pedir para o IDAAM te divulgar a tua vaga, ou também escolher os melhores alunos do curso e apresentar para você. Né? As indicações diversas, é sempre bom ter uma indicação, alguém de confiança que possa indicar alguém, você vai contratar já com alguma indicação. A internet e, como eu disse, as consultorias. Gente, alguma dúvida até aqui? Professora, eu tenho uma pergunta. Ok. Qual assim, a diferença e os critérios que nós devemos ter para fazer um bom processo seletivo online, entrevistas e tudo mais? A mesma coisa, Giovana, você tem que planejar bem o processo antes, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista, você precisa ter um cuidado de agendar também um horário que a pessoa possa, e saber se ela tem o equipamento, se ela tem um lugar silencioso que ela possa fazer entrevista. Tem gente, às vezes, né, a gente sabe disso, tem gente que mora, muita gente numa casa, tem criança, a gente está passando por isso agora, né, até na questão do trabalho. Então, assim, os cuidados são os mesmos, né? Se você vai fazer uma avaliação, e você puder mandar o teste na hora, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, eu mando um teste agora e você abre a câmera e responde o teste ou verbal ou escrito e a gente fica se vendo, né? Então, tem alguns cuidados, por exemplo, quem está do outro lado sendo entrevistado, tem que ter cuidado com o fundo aqui, com o barulho, né, com a roupa. A minha funcionária, olha, a gente trabalha na Sinapse cargos de nível médio para cima, né, tipo assistente, analista para cima. A gente raramente trabalha em uma vaga mais operacional. E a minha consultora, outro dia, minha psicóloga entrevistou um candidato para analista de tecnologia, aí, gente, tecnologia da informação, uma vaga de nível superior, né, uma vaga de liderança, e a pessoa estava sem camisa na entrevista. Então, as pessoas estão confundindo um pouco essa coisa de eu poder ser entrevistada no conforto da minha casa, com eu estar tão à vontade que eu posso fazer entrevista sem camisa. Então, né, a gente já leva em conta isso aí também. Então, a gente tem que levar em conta como a pessoa se expressa, porque quanto mais à vontade você deixa o candidato, mais ele entrega os pontos. Então, em geral, a gente tem que ser muito simpático na entrevista, né, deixar a pessoa muito à vontade, às vezes até brincar, que é para deixar ele dar a corda para se enforcar, me perdoe a expressão grosseira. Mas é um pouco isso, porque quanto mais à vontade eu estou, mais eu sou natural, né? Então, assim, pedir para o funcionário falar, fique à vontade, me conte a sua última experiência. Aí a pessoa se senta lá e vai contar a história, né? E fala um palavrão no meio da frase e tal. Então, os cuidados são os mesmos. Eu não sei se eu te respondi, Giovana. Sim, professora. Obrigada. Tá? Então, esse é o cuidado. E o cuidado da gente também tem a ver com cumprir horário, né? Porque, por exemplo, isso que eu falei para você, às vezes o candidato vai usar a internet do vizinho, ou vai numa lan house. Então, a gente tem que cumprir o horário, ser respeitoso do mesmo jeito que a gente seria num processo seletivo presencial, né? Então, aqui a tecnologia. Vou fazer uma pergunta para vocês: todo mundo tem página no LinkedIn? As minhas alunas? Não. Giovana não tem página no LinkedIn, Juliana também não? Giovana? Não, eu não tenho, professora Ju. Rebeca?
Professor, na verdade, dúvida não, né? Eu só vou depois pegar e aprofundar, porque esses testes eu nunca tinha visto, na verdade, né? Então, Aham. Não, mas eu estou falando, Rebeca, sobre a página no LinkedIn. sim, LinkedIn. Tem? Você tem? tem um Saraqué? Não, não precisa. É só para dizer o seguinte para vocês: quem não tem página no LinkedIn não existe para o mercado de trabalho, gente. Vocês acreditam nisso? O LinkedIn é a fonte mais, deixa eu ver aqui. É a fonte mais usada para recrutamento e seleção. É o primeiro lugar que a gente vai, quer dizer, a gente vai nos grupos de WhatsApp, né? E vai deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês, espera só um pouquinho. E vai no LinkedIn. Então, Giovana e Juliana, cuidem de abrir a página de vocês no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede profissional, portanto, a foto precisa ser um pouco mais profissional também. As informações que tem lá também precisam ser bem atrativas para que a gente queira conversar com vocês. O telefone tem que constar para que vocês possam ser contactados rapidamente. A gente tem que ficar atento às caixinhas de mensagem, que às vezes a gente deixa um recado lá, o candidato vem olhar 3 meses depois, eu estava sem LinkedIn, bom, desculpa, porque na verdade não olha lá o LinkedIn dele, né? E Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo é meio de contato hoje em dia, gente, tudo é meio de contato. Não sei se vocês viram uma matéria de jornal que saiu, que a moça abriu uma página, eu acho, para oferecer os serviços dela, para procurar emprego pelo Instagram, né? Até entrei em contato com ela e mandou o currículo dela. E assim, hoje as portas estão e a gente tem que trabalhar nossas redes de contato, e o LinkedIn é uma enorme vitrine para a gente. Se você não estiver no LinkedIn, você não existe para o mercado de trabalho. Então, vocês duas aí que não têm página no LinkedIn, tecnicamente você não existe no mercado de trabalho. Então, cuidem de fazer a página de vocês e me adicionarem rapidamente, tá bom? E o WhatsApp é cada vez mais usado no primeiro contato. Por que eu estou botando isso como uma observação, gente? Porque às vezes a nossa foto de WhatsApp também não é lá uma foto muito, né, interessante. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque hoje nós estamos na vitrine. As nossas redes sociais são a nossa vitrine. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com o que a gente posta, tudo isso é avaliado hoje em dia. Se for por uma inteligência artificial, ela capta palavras que você postou, capta seu posicionamento político, um monte de coisa. A gente está na mão, né, da tecnologia. A triagem, que é aquela parte básica da seleção, né, em que a gente pega o currículo da pessoa e vê se bate com os requisitos da vaga. Ela se baseia nos critérios da vaga, nos requisitos bem definidos, tem que ter uma margem de manobra e não ser tão rigoroso na triagem, não reprovar todo mundo, né, ter cuidado com as limitações e com as condições negociáveis dessa vaga. E atentar para escolaridade, idioma, descrição de atividades e responsabilidades, né, empresas, datas, cargos e carreiras, entre outros aspectos. A triagem é a parte mais importante. Não dê isso para um estagiário fazer. Porque o estagiário não tem maturidade, ele não tem ainda conhecimento da profundidade do cargo para fazer a triagem. Ele pode ligar para marcar entrevista, ele pode fazer uma série de coisas. Ele pode até separar currículo, por exemplo, homem, mulher, com ensino médio, sem ensino médio, com nível superior, sem nível superior. Mas é só isso que ele consegue fazer. Ele não faz a triagem para o perfil da vaga. Então, tenham muito cuidado a quem vocês entregam, né, para fazer a triagem dos currículos. A seleção está aqui. Aqui, viu, Jô, o processo de seleção todo, né? A estratégia bem definida. Quem são os envolvidos no processo seletivo? Quem pode me responder? Quem são os envolvidos?
Estou operando. Os gestores, né, no caso, que identificaram que precisa da substituição ali, enfim. Aí depois eu não sei por hierarquia assim, mas toda a equipe do RH, né? Além dos líderes, da parte ali da operação. Olha só, interessante você falou. Os envolvidos são o dono da vaga, né? Que eu posso, porque quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando quem que eu vou envolver nesse processo seletivo. Então, eu posso envolver o dono da vaga, eu posso envolver algum dos clientes internos dessa pessoa que vai trabalhar com ela, né? Então, a pessoa vai trabalhar na produção ligada diretamente à qualidade. Ou a pessoa vai trabalhar na administração, lá no financeiro, ligada diretamente ao RH, né? Às atividades, né? Eu vou fechar a folha e eu vou ter alguém no financeiro com quem eu vou ter interface. Então, eu posso colocar essa pessoa da folha para participar do processo de entrevistas. O RH, a pessoa que vai cuidar, o selecionador, o recrutador, o próprio candidato, é claro, né? Então, eu tenho que já ter, quando eu estou definindo uma estratégia, eu já tenho que definir quem vai participar. Quem vai elaborar o teste técnico, que é o item 3 aqui, ó. Teste técnico é elaborado pela área, é a área que sabe como medir o conhecimento daquele colaborador novo. Então, ele elabora o teste, elabora o gabarito, e, às vezes, o RH aplica e corrige se tiver o gabarito. Se não, o RH aplica e ele corrige o teste. Né? A entrevista preliminar ou de seleção, que a gente chama, que é aquela primeira entrevista do RH com o candidato, e hoje a gente faz tudo online, né? Para conhecer o candidato, para checar as informações do currículo e por aí vai. Testes técnicos, que é conhecimento, para saber se ele sabe fazer o negócio. Eu vou fazer um teste para alguém da área fiscal. Então, é um teste que vem impostos, tributos, etc. Então, a pessoa da área fiscal elabora o teste, ou o gerente financeiro elabora o teste. A dinâmica de grupo está aqui, mas hoje a gente faz outras atividades, né, que parecem uma dinâmica de grupo, pode ser usando plataformas. A entrevista técnica já é com o dono da vaga, já é ele que vai fazer a entrevista direcionada para ver os conhecimentos. Olha, essa etapa aqui é fundamental, checagem de referências, pode ser realizada a qualquer momento do processo, né? Tem que pedir dessa pessoa ex-chefes, ex-gestores, que possam dar referências sobre ela. O que isso diz sobre uma pessoa? Se a pessoa diz, eu não tenho ninguém na empresa que dê referências minhas, ou todo mundo que estava lá já foi embora de Manaus, e eu não tenho telefone de ninguém, não fiz nenhum, não estabeleci nenhum vínculo, não tem ninguém que possa falar bem de mim, né? Então, já é uma coisa para chamar a atenção. Outra coisa, não peçam checagem de referência no RH, o RH não sabe tudo, a maioria das vezes a pessoa não tem o histórico, né? Quem tem o histórico é o gestor, então o ideal é a gente falar com quem foi gestor dessa pessoa, e é um bate-papo, gente, olha, essa pessoa está concorrendo a uma vaga, eu gostaria de saber se o senhor recomendaria ela para trabalhar conosco, em que ela era muito boa, tal. E aí você vai deixando a pessoa à vontade. Se a pessoa começar a dizer, olha, ela era muito boa, a Giovana era uma funcionária muito boa, ela era muito disciplinada, ela vinha todo dia, mas era desatenta demais, não prestava atenção nas coisas, errava muito, tal. Se tiver um mais na frase, já fica de orelha em pé, né? Porque a pessoa sempre solta, né? Mas ela não se dava bem com as pessoas, tinha problema de relacionamento. Estou brincando, viu, Giovana? Mas você não, é só outra Giovana que estou falando. E por aí vai. Retorno aos candidatos. O que acontece muito com os candidatos? Reclamam todos disso. Participam do processo e não tem retorno. Então, o ideal é criar uma mensagem automática, né, para aquele candidato que você já sabe que nem vai chamar, já coloca lá uma resposta no e-mail, né, recebemos seu currículo, mas ele não foi, né, não vai seguir no processo, agradecemos e tal. Aqueles que vão até o final, é obrigatório ou a gente ligar ou passar um e-mail muito delicado, dizendo que outra pessoa foi escolhida, porque era mais aderente ao cargo, mas que o material dela ficará em arquivo para outras oportunidades. Jamais dizer que ela foi reprovada, jamais dizer
que outra pessoa foi escolhida no lugar dela, que um candidato melhor. Não, só disse que era alguém mais aderente ao cargo. Os procedimentos de admissão também são de responsabilidade do recrutamento e seleção, e o período de experiência, não parece, mas a seleção é responsável até o dia que o candidato sai da empresa, nem que seja 10 anos depois, né? Ele é responsável pela carreira. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Não? Está tudo certinho? Então, esse é o processo mais, grosseiramente falando, é esse o passo a passo. Cada empresa vai adaptando e tal. O ideal é ter alguma estrutura de política desenhada, né? Descrita como é que é, quais são os passos, porque se a pessoa sai da empresa, o outro que entra já tem aquilo mais ou menos estruturado, né? Aqui tem algumas coisas que vocês precisam levar a sério, que é ser respeitoso em qualquer contato com o candidato, né? Ser empático, se colocar no lugar do outro. Hoje a gente está atrás da mesa, amanhã a gente pode estar na frente. Cumprir os horários, não deixar ninguém esperando, é falta de educação. Deixar o candidato à vontade. Se for presencial, oferecer uma água, perguntar se ele quer ir no banheiro, deixar ele um pouquinho, relaxar um pouquinho antes de disparar as perguntas para o candidato, né? Deixar ele mais à vontade. Criar um ambiente agradável, né? Deixar o candidato se sentir bem também. É importante, gente, ele também está escolhendo um lugar para trabalhar, né? A guarda e destruição dos documentos, todo cuidado é pouco. Agora, então, com a LGPD, tenham cuidado, consultem os jurídicos de vocês para ver como que vocês vão se respaldar com relação às informações dos candidatos que vocês entrevistam e da documentação dessas pessoas, que não podem ser guardadas de qualquer jeito. Ou eu lembro de uma vez que tinha uma RH lá no centro, uma consultoria de RH, e eles jogaram os currículos todos em sacos de lixo, deixaram aquele monte de saco de lixo na sexta-feira à tarde. E durante o final de semana, os cachorros rasgaram os lixos. Então, na segunda-feira, a rua estava coberta de currículos. E ali tinha nome das pessoas, endereço, número de telefone, número do documento. Então, assim, imagina tua vida jogada na sarjeta. É muita responsabilidade que a gente tem com os dados do candidato. Dar o retorno, isso é obrigatório. E a gente precisa construir o nosso presente e o nosso passado, né? Porque o futuro a gente não sabe, a Deus pertence. Mas a gente tem que tratar bem, porque em algum momento a gente pode encontrar essa pessoa do outro lado da mesa, ou a gente tem que tratar bem, porque a gente tem que tratar bem todo mundo, né? Aqui tem algumas informações sobre entrevistas, né? Só para vocês lerem depois, né? E aí é importante a gente ter um cuidado na entrevista. Aqui tem alguma sugestão de roteiros para vocês não se perderem, né? Dados pessoais. Por que é importante a gente perguntar sobre a estrutura familiar do candidato e as fontes de renda da família? Gente, o que é que vocês acham disso? Ou não é importante? Eu vou responder para vocês, vocês não querem conversar comigo. Os dados pessoais, a estrutura familiar, as fontes de renda da família são importantes porque a gente precisa saber quem a gente está trazendo para dentro da empresa. Eu estou trazendo o indivíduo para dentro da empresa. Ele e a família dele, todos os problemas dele, todas as condições que ele vive. Então, se ele é responsável por toda a renda da família, se ele tem muitos filhos, se só ele trabalha dentro de casa, tal, se ele mora alugado, se ele paga um aluguel muito alto e o salário é baixo, então tudo isso eu preciso saber, né? Se é uma mãe de família que tem um bebê pequeno, que fica com a avó, por exemplo, eu tenho que saber que em algum momento eu vou liberar essa pessoa para ir socorrer a criança, para levar a criança no médico. Então, assim, é importante que a gente compreenda a dinâmica familiar da candidata, ou do candidato. Ninguém está invadindo a vida dela, a gente está apenas levantando dados para poder lidar melhor com ela quando ela for funcionária. Escolaridade, experiência, quais os principais resultados que ela deu no último trabalho, ele ou ela, os motivos pelos quais ela saiu e quais os prazos que ela se manteve na empresa.
Ah, professora, se ficou pouco tempo na empresa é ruim? Depende. Se ficou pouco tempo porque era um contrato temporário, se ficou pouco tempo porque a empresa fechou, se ficou pouco tempo porque saiu para uma posição melhor, não tem problema. A referência também confirma, está tudo certo. Agora, se é uma pessoa que realmente não para nos trabalhos, e aí toda vez que você pergunta, você sabe por quê? Ah, o chefe não gostava de mim. Aí em outra empresa. Ah, não, o chefe não gostava de mim, ele tinha as favoritas dele. Então, que pessoa é essa que ninguém gosta, né? Vive saindo dos empregos. Então, é bom a gente ter atenção. As características da pessoa, né? Como é que ela resolve as coisas, como é que ela vive, qualquer historinha que ela conta de como ela funciona ajuda a gente a conseguir dados e informações sobre elas. E os contatos para referência que não podem faltar, ok? Aí eu vou deixar aqui alguns tipos de entrevista para vocês estudarem. Olha, estou errado, tá? Só para vocês estudarem depois, vocês vão ter isso no decorrer do curso de vocês, né? Em todo tipo de entrevista aqui. Tem uma que eu não gosto, que é essa daqui, entrevista de estresse. Eles criam um ambiente hostil, são vários entrevistadores, deixa a pessoa muito estressada. Eu não gosto, pode ser que desequilibre a pessoa, não sei com quem que eu estou lidando. A pessoa fica brava lá, né, quebra tudo, não tem graça essa, mas tem empresa que faz essa entrevista, eu não gosto. Quais são os indicadores, né, que um processo seletivo que a gente pode medir para ver se deu certo, né? O número de currículos recebidos e analisados, quais desses currículos foram aproveitados, né? Eu recebi 50, aproveitei 20, recebi 50, aproveitei 2, será que eu fiz o anúncio errado? Será que eu usei a fonte certa? O que houve, né? Então, tudo é passivo de análise. Número de vagas fechadas, tempo médio do processo, ou seja, a vaga estava prevista para ser fechada em 20 dias, eu consegui fechar em 10, ou eu não consegui fechar, ainda estou brigando, então o que está acontecendo nesse processo? Evolução do candidato nas etapas posteriores ao fechamento da vaga, se ele foi promovido, se ele se adaptou rápido, se ele está dando, se ele está atendendo o gestor dele, né? Então, a satisfação do gestor e do novo colaborador, em geral, as empresas só fazem avaliação de experiência com o gestor, não fazem avaliação de experiência com o novo colaborador para saber como é que ele está sendo tratado, como é que ele está se adaptando. Tempo médio de adaptação, ou seja, a gente tem que acompanhar se ele rapidamente já entrou no esquema, conhece todas as regras da empresa, começa a dar resultado, ou se ele está tendo dificuldade. As avaliações de desempenho ao longo da carreira dele na empresa, e a entrevista de desligamento, que é o último passo, ele entra por nós e ele sai por nós também, pelo RH. Então, por que ele está saindo, né? Às vezes é para ir para um lugar melhor, às vezes é por um problema na empresa. Essa entrevista serve para a gente tomar ações dentro da empresa e evitar desligamentos que possam gerar passivos trabalhistas ou prejuízos para a imagem da empresa. É isso, gente, acabou nosso conteúdo, nosso material, chegamos ao fim do nosso semestre com relação a conteúdo, e aí, na terça-feira que vem, a gente vai fazer a provinha da gente. Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, por que eu trouxe a questão do recrutamento para a última aula, né? A nossa última aula teórica. Porque se o psicólogo organizacional faz muito bem esse processo de recrutamento e seleção, ele acompanha o colaborador durante toda a carreira dele na empresa. Isso faz com que ele consiga trabalhar as promoções, trabalhar a motivação, trabalhar aquele material que vocês viram no artigo, que vocês avaliaram e que a Juliana gostou tanto. Se vocês quiserem, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras de vocês hoje, para ver as carinhas de vocês, que eu não vi hoje. Nossa, falei mais do que a boca, hein? Quem está comigo ainda na sala? A internet está me abandonando aqui. Oi, Gil. Oi, professora. Cadê o bebezinho? Tá aqui com o pai dele. Ah, hoje é o pai que está de plantão, é? É.
Tá bom. Cadê a Juliana? Cadê a Evelyn? Oi, Evelyn. Oi, professora. Tudo bem? Evelyn, eu vi você 2 vezes durante o semestre, né, Evelyn? Foi que houve. Eu acho, professora. Vamos dizer, Ah, meio que eu me desinteressei, mas eu vou ver se eu recupero. faça isso. Tempo sem a gente estudar, a gente não recupera, não. É complicado. Tá bom? Uhum. Tá ótimo. Ju vai aparecer para mim na última aula. A Ju nunca quer aparecer para a gente, né? Que ela é uma estrela. Ó, olha ela. Tô não, professora. E ela tem uns espaços bonitos para aparecer na aula, né, menina? Eu sempre acho que ela está assim numa. Tudo bom, Ju? Tudo sim, professora. Tudo bem. Tá bom. Rebeca, você já tem câmera? Professora, eu até falei para o Maurício que ele vai ver o computador, né? Que sempre ele esquece. Rapaz, o Maurício é culpado por todas as coisas, né, Rebequinha? Pare com isso, Rebequinha. Tudo é o pobre do Maurício, coitado. Gente, então eu pedi para vocês abrirem a câmera. O Giovanni, você pode fazer um print dessa câmera, ou a Juliana, porque eu sou tapadinha nesse negócio. Melhor vocês fazerem. Para a gente registrar a última aula, a Evelyn. Eu estou pelo celular, eu não consigo ver vocês Ah, todas. tá. Alguém consegue? Consegue? Eu vou tentar ver se eu consigo aqui, porque eu me esqueci como é que bate o print no computador. Só deixa eu tentar aqui rapidinho. Tá. Ju, você consegue, Ju? A Ju tá toda bonita. Professora, eu tô pelo celular também hoje. Não tenho. Ah, O então. tutor não tem como tirar, não? Eu não sei nem quem é que está com a gente hoje. Se o tutor deve estar, se for o professor, deve estar todo cheio de atividades, coitadinho. Mas tudo bem, a gente tenta aí. Deixa eu ver, se eu dar um Ctrl P aqui para ver se resolve. Ah, já sei o que eu vou fazer, né? Professora, Oi, amor. o seu Eu computador não tem o consegui. botão do print, não? Botão do print. Será que é esse aqui? Print screen? Professora, eu consegui tirar as 4. Quem? Evelyn? Sim, Quem senhora. conseguiu? Ah, então tá. Depois você manda para a gente. Depois você manda para mim lá no grupo. Mas tira outro com a gente sorrindo, pelo menos, que eu não estou nem arrumada. Ai, até eu que tô toda suada da academia. Olha, a Evelyn vem da Calma, academia. Eu não consigo nem tirar fotos. ei, professora, calma aí rapidinho. Calma aí, professora. Aí você tira e manda para a gente, mas manda no Tá privado para a bom, gente. calma aí rapidinho. Tirei outro, pronto. Todo mundo descabelado hoje. A Evelyn descabelada e toda linda, né, da academia. Pois não é? A Juliana bombando. E eu e a Giovana aqui de cabelo de Maria, né, com os cabelos presos assim. Mas tudo bem, fazer o quê? Mas eu queria agradecer pelo semestre, né, a Juliana, a Giovana e a Rebeca. A Evelyn vem só de visita de vez em quando, mas a Juliana, a Rebeca e a Giovana estiveram sempre comigo. Eu queria agradecer pelo interesse na matéria e tal. A gente vai fazer uma provinha. Vai ser uma provinha objetiva, tá? Porque só para vocês marcarem mesmo, e tem tudo a ver com os nossos conteúdos que a gente conversou tanto sobre no semestre, né? E eu queria, de novo, para não perder o hábito, saber por que valeu a pena esse semestre aqui comigo, né? Quem quer falar primeiro? Não briguem, meninas, não briguem. Quem? Você é a primeira, então, né? Jô? Eu quero também lhe agradecer, professora, né, por todo o seu esforço, sua dedicação, né, de nos trazer todo esse conteúdo.
Eu gosto muito, né, como já mencionei desde o início do curso, da psicologia, da área da psicologia, então uma das melhores aulas, melhor dia da semana para mim é na terça-feira. Só faltava mesmo quando realmente não dava para me vir. Uhum. E agregou muito, né? Agregou muito na minha vida, tanto pessoal quanto agora na carreira, né? Como administração também. E aí eu consegui ver melhor ainda qual é a importância, né, do psicólogo dentro das organizações e tudo mais, e isso me deixou assim, mais apaixonada ainda pela área da psicologia. E se Deus quiser, se tudo der certo, assim que eu finalizar a administração, que eu vou até o fim com ela agora, Uhum. eu irei terminar de psicologia também. Então, as suas aulas também me motivaram bastante. Então, eu quero lhe Ah, agradecer mesmo. Do coração, eu eu vou recebo um abraço virtual. sentir-me abraçada e sinta-se abraçada também. Muito obrigada. E que bom que você vai voltar também, vai em algum momento, vai retomar o curso de psicologia. É um curso que eu sou suspeita para falar, né? Mas, assim, eu espero que realmente você consiga fazer os dois, porque são complementares e são importantes. E tudo que a gente estuda, né, acaba virando cimento na nossa cabeça de coisas que a gente, em algum momento, vai precisar usar. Tá bom? Obrigada, seja feliz, que esse seja o primeiro semestre de um curso maravilhoso para você. Tá bom? Obrigada, professora. Ju, quero ouvir você, Ju. Ju tá tão bonita, menina. Bom, professora, primeiramente também quero agradecer, né, por tudo que eu pude aprender, né, nesse semestre. Foi algo muito além do que eu esperava, porque o que eu pensava a respeito da psicologia, o que eu pensava, né, era muito vago e ao longo das aulas, né, foi despertado em mim interesse também sobre a área, e vi o quanto ela de fato é importante, assim como a Giovana bem comentou, né, tanto na vida, no cotidiano, mas também falando de uma empresa, né, de uma administração, do setor de RH, o quanto é importante, quanto precisa ser ainda mais ser valorizado, né, essa profissão também. Então, quero agradecer por toda a paciência que a senhora teve conosco, né, embora a gente não tenha ligado a câmera, que a senhora tanto pediu, mas foi muito bom compartilhar esses momentos, foram deliciosos, posso dizer, de muita risada também. Era sempre uma aula, pelo menos para mim, né? E na minha disciplina, uma aula leve, tranquila, pelo fato também de como a senhora leciona, né, a disciplina de psicologia. Eu gostei muito. Infelizmente, não podemos ter um encontro, né, presencialmente, quem sabe futuramente, né, quando voltar a ser presencial, a gente se encontre, né, pelo IDAN. Espero muito ter essa oportunidade e também sinta-se abraçada virtualmente. Ai, obrigada, Ju. Olha só, gente, é muito gratificante, assim, ver que mesmo sem a gente poder interagir tanto, eu não sou aquela professora muito cheia de novidades, né, de bota aplicativo, não sei o quê, não, eu gosto de conteúdo mesmo, sou conteudista, acho que a gente tem que entregar o máximo de conteúdo para vocês, mas, assim, uma delícia saber que tem 3 ou 4 alunos que estão lá todo o tempo, que vão estar com a gente, que estão acompanhando, isso é muito importante, isso é o que alimenta a gente, na verdade. Né? E a Pena que gente as outras desistiram, né? Que no início estavam tão animada a turma, né? Tanto o pessoal também de contabilidade, foi tão legal, as meninas, as colegas da Giovana também, a Alessandra, Lorena, senti falta delas também, infelizmente tiveram que interromper, mas quem sabe a gente se encontra mais lá na frente, né? Exatamente. Com certeza a gente vai ter um encontro pessoalmente lá na cantina da Silvia, lá no Ida, quando ela voltar, se Deus quiser, quando ela voltar a servir lá os lanches dela maravilhosos e o café ótimo que ela servia. Então, vocês vão gostar muito a estrutura do Ida é espetacular. Então, quando vocês
puderem ir, tá bom? A gente vai se encontrar, com certeza. Muito obrigada, viu, Ju e Giovana. E Rebeca? Bom, professora, como a menina falaram, né? Quero agradecer pelo conhecimento, né? Que eu falei para a senhora que eu não gostava de psicologia. Eu não gostava muito. Eu achava um assunto muito chato, né? Mas com a senhora foi diferente, entendeu? Eu me interessei pelo assunto. Se hoje fosse para mim escolher uma profissão, poderia até pensar nessa hipótese. Olha que Mas lindo. eu gosto da minha. E muito obrigada, professor. Obrigado pelos conselhos. Estou tentando seguir eles, entendeu? Trocando meus vícios, entendeu? Em português. Meu E amor, obrigada. você é uma aluna muito querida, tanto quanto a Rebeca, tanto quanto a Giovana, a Juliana e todos que passaram por aqui, né? Então, o seu interesse e a sua dedicação são realmente marcantes, viu? Não se preocupe, você tem muito futuro. Vocês três vão bombar, tenho certeza, tá bom? É, professor. Muito obrigada. E o assunto de hoje para mim foi novo, entendeu? Eu ainda não tinha conhecimento desses testes, entendeu? Tanto que eu vou Uhum, até depois dar uma olhadinha, aprofundar mais. isso. Mas, professora, Olha eu só. gostaria muito Hum. de ter conhecido a senhora, de ver a senhora pessoalmente. Eu espero que um dia ele se esbarre pelo Idaan. Porque eu estou até Por favor. preocupada que na minha turma de contabilidade parece que só vai eu para aula agora, né? Eu estou até com medo já. É, menina, mas a gente vai, eu tenho certeza que o IDAM vai fazer alguma coisa para ampliar essa turma, né? Porque não pode perder vocês, não, vocês são muito importantes, tá bom? Meus bens, sintam-se abraçadas, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela dedicação. Dê um abraço no Maurício, viu, Rebeca? Que ele é meu aluno extraordinário, né? E a gente se vê, sim, com certeza, tá? Então, Deus abençoe vocês, e na terça-feira que vem a gente faz a nossa provinha. E aí, quem não fez ainda a resenha do artigo, né, o resumo do artigo, vai lá, para você, Rebeca, eu já coloquei aqui no chat, mas está lá, e eu vou tentar baixar as duas aulas agora, que eu não consegui fazer antes da aula, que não estava carregando, mas eu vou tentar baixar agora, e aí fica tudo lá e vocês podem consultar. Qualquer dúvida, me chamem, todas têm meu telefone, é só me chamar, tá bom? Então, beijo. Evelyn sumiu, eu não sei se ela está aí ainda. Evelyn vai mandar a foto para a Professora, gente. eu tô aqui sim. Oi? Eu tô aqui sim. É Ah, porque eu tá. entrei aqui. Uhum. Por que valeu a pena a aula de hoje, Evelyn? Já que você não esteve Professora, comigo. é quase o que as meninas falaram. Eu nunca tinha visto esse tipo de teste, entendeu? Uhum. Acho que é coisa nova também. Aliás, as aulas todas eu praticamente nem vi. É verdade. Então, dá uma olhadinha lá no material que tem na plataforma. Não, foi assim. Se atualize direitinho, tá? Que é para a gente ver se a gente consegue aprovar você, tá bom? Você não fez a primeira prova? Não, a primeira prova acho que ainda não tinha entrado, se eu não me engano. Ah, tá. Então, fala com o coordenador para ver como é que vai ficar a sua nota, tá? Para ver se Não, a gente vai. eu falo com o professor Matheus. Isso. Conversa com ele, ver o que é possível fazer, tá Tá bom? bom, tá bom. Obrigada, querida. Até breve. Se Deus quiser, a gente. Obrigada, professora. Tá bom? Beijo grande, Tá bom. alunos queridos. Eu não sei quem está de tutor aqui com a gente hoje. É você, Matheus? Acho que o nosso tutor nos deixou sozinhas. Cadê ele aqui?
falando aqui para ele que eu estou encerrando, mas eu acho que ele realmente não está aí com a gente mais. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo parar de gravar, mas tudo bem. Gente, obrigada. A gente se vê por aí. Se precisarem de mim, é só entrar em contato pelo telefone. O WhatsApp está sempre ativo. Então, foi um prazer, um privilégio, uma honra participar desse momento da vida de vocês. Espero que seja um caminho de muitas vitórias e muitas realizações, tá bom? Beijo Obrigada, grande. professora. Até a próxima, Beijo. gente. Obrigada, Tchau. professora. Tenha uma boa noite. Obrigada. Fiquem com Deus.